Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Agora a gente vai falar sobre progressão geométrica. Primeiro, para começar, observe a sequência 3, 6, 12, 24, 48. Esta sequência ela tem uma particularidade. Se eu olhar com carinho, o termo A1, que é o 3, primeiro termo, o segundo termo, que é o 6, a razão entre esses dois caras, A1 sobre A2, a razão entre eles é 2. Né? Então eu pego o primeiro termo e o segundo termo, faço a razão deu 2. Mas isso acontece não só com o primeiro e com o segundo termo. Acontece com todos os termos consecutivos desta sequência. Por exemplo, 6 sobre 3, eu já disse que é 2. Mas se eu fizer 12 sobre 6, lembrando, quem que é 12? 12 é o A3, 6 é o A2. Repara que essa razão é constante, é a mesma razão, igualzinho. Se eu fizer também o A4 sobre o A3, 24 sobre 12, mesma razão. Se eu fizer o A5 sobre o A4, que é o 48 sobre 24. Note que todas essas razões são constantes. Isso é característica de uma progressão geométrica. Uma sequência pode ser chamada progressão geométrica quando a razão entre seus termos consecutivos for constante. Por exemplo, quando a razão entre AN mais 1 dividido por AN for uma constante. Um valor constante, ok? Chamada razão. No caso da progressão geométrica, eu vou indicar, é comum indicar, pela letra Q, esta razão. Né? Então, essa constante que eu obtenho dividindo termos consecutivos de uma sequência será indicado pela letra Q. Então, nós temos aqui uma progressão geométrica. Nesse caso, a gente pode observar também que a cada salto que eu dou, eu multipliquei por 2. Né? O próximo termo é sempre o dobro do termo imediatamente anterior a ele. É uma sequência multiplicando de 2 em 2 a cada salto. Então, A5 dividido por A4 tem que ser igual a 4 dividido por A3 tem que ser igual a 3 dividido por A2 tem que ser igual a 2 dividido por A1, todos esses valores são iguais, então eu tenho caracterizado o que a gente chama de progressão geométrica, ou indicado pelo PG. Uma PG respeita esta condição, a condição onde a razão entre os termos consecutivos é constante. Isso é uma PG. Muito bem, feita essa consideração, o que a gente pode falar sobre PG? Analisando essa sequência 3, 6, 12, 24, 48, uma característica interessante é, dado 3 termos consecutivos, eu pego 3 termos consecutivos aqui, o termo central, ele é média geométrica dos termos, dos extremos, ou seja, do anterior e do posterior. A média geométrica é definida de 2 termos, A e B. A média geométrica é o produto de A vezes B dentro de uma raiz quadrada, ou seja, a raiz quadrada do produto dos elementos. Isso é a média geométrica. Se eu tiver 3 elementos, a média geométrica dos 3 elementos, a diferença é que é o produto dos 3, extraído de uma raiz cúbica. Se for 4 elementos, raiz quarta e assim por diante. Isso é média geométrica. Viu que é um pouquinho difícil quando aumenta a quantidade de elementos. Mas aqui no caso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o 6 ele é média geométrica dos 2 extremos. Se você fizer 3 vezes 12 extrair raiz quadrada, isso aqui dá 6. Isso é verdade? 3 vezes 12, 36. A raiz quadrada de 36, 6. Isso vale para quaisquer termos consecutivos. Por exemplo, vou pegar esses dois aqui. Então vai ficar assim, o 12
ele é igual a 6 vezes 24 dentro de uma raiz quadrada. Será verdade isso? Né? Se eu fizer 24 vezes 6, isso dá 144. Raiz quadrada de 144, 12. 12. E se eu pegar esses outros três também, então eu tenho aí que 24, ele é igual a 12 vezes 48 dentro de uma raiz quadrada. Né? Repara que eu estou, e é verdade, se fizer 12 vezes 43 raiz quadrada, também vai dar. Repara que eu estou usando sempre assim, o termo central, ele é raiz quadrada do produto dos dois extremos. Né? Eu poderia também dizer assim, que o termo central ao quadrado, né, é igual o produto dos extremos. Talvez fica mais fácil pensar assim. A conta fica um pouquinho mais simples. Quando eu pego um termo central, multiplico os extremos, eu tenho aí ele ao quadrado, dá o produto dos extremos. Em termos matemáticos, ficaria algo assim. O AN ao quadrado, ele vai ser o AN menos 1 multiplicado pelo AN mais 1. Lembrando, o AN menos 1 é o anterior, o AN mais 1 é o próximo. Então, eu tenho aqui uma das propriedades da PG determinada. Muito bem. Outros exemplos. Eu tenho aqui 2, 4, 18, 54. Será isso uma PG? Então, eu vou ter que olhar 54 dividido por 18. Eu vou ter que olhar 18 dividido por 4. Eu vou ter que olhar 4 dividido por 2. Repara que eu fiz a razão entre o A4 e o A3. Fiz a razão entre o A3 e o A2. Fiz a razão entre o A2 e o A1. Né? Essas são as razões feitas. Será isso realmente uma PG? Vamos analisar. Primeira razão, 4 sobre 2, essa aqui é 2. 18 sobre 4 não é 2. 18 sobre 4, 4 nos quebradinhos. 4 vezes 4, 16, sobra 2, quebra 4,5. E aí? Estou trabalhando com uma PG? Resposta não, isso aqui não é PG. Não deixa de ser uma sequência, mas não é uma progressão geométrica. Não é uma progressão geométrica. Muito bem. Próximo. Será que essa se trata uma PG? 135 dividido por 45. Lembrando, A4 dividido pelo A3. Eu estou sempre fazendo a razão entre termos consecutivos. 45 dividido por 15. O 45, lembrando, é negativo, né? 5 negativo. Depois, o 15 dividido por menos 5. 15 dividido por 5 é 3. Como eu estou dividindo por menos 5, pela regra de sinal, né, sinais diferentes, menos, dá menos 3. Mas quanto que dá menos 45 dividido por 15? Também dá menos 3. E 135 dividido por 45, se eu dividir também dá menos 3. Então, ou seja, a razão entre os termos apresentados é constante. Isso é uma PG. Essa PG, eu aproveito para dizer o seguinte, note que a razão dela, né, chamei pela letra Q, é menos 3. Então, identifiquei a razão da PG. Esta PG ela é alternada. Repara que hora ela é positiva, hora ela é negativa. Então, toda vez que a razão for menor que zero, eu tenho uma PG alternada. Ou seja, eu vou ter aí uma variação. Hora ela vai para o negativo, hora vai para o positivo e assim por diante. Assim como essa aqui. Eu já vou dar um spoiler. Essa aqui é uma PG alternada. Né? Vamos ver. Se eu dividir os termos consecutivos, como aqui fica alternando entre 4 positivo e 4 negativo, significa que ao dividir os consecutivos, por exemplo, menos 4 por 4, né, todas elas serão iguais a menos 1. Então isso aqui é uma PG. Uma PG alternada. Porque a razão é menor do que zero. Razão é menos 1. No caso aqui, indicado pela letra Q, razão é menos 1. Uma PG de razão menos 1. Muito bem. E a próxima? Vamos lá. Eu vou sempre dividir
pelo anterior. Então, vai dar 5 meios dividido por 5. Eu vou dividir 5 por 10. Eu vou dividir 10 por 20. Repara que 10 por 20 dá meio. 5 por 10 também dá meio. E 5 sobre 2, 5 meios, dividido por 5. Como fazer essa conta? 5 sobre 2, multiplicado pelo inverso. 1 sobre 5. Simplifica os dois 5. Isso aqui também dá meio. Então, todas as razões foram iguais a meio. Né? Todas as razões eram meio. Então, isso aqui é PG. A questão aqui, pessoal, é que essa PG ela vai ser decrescente, que ela vai diminuindo. Né? PG decrescente. No caso, professor, como é que eu verifico uma PG decrescente? Pessoal, a PG decrescente depende. Depende de alguns dois fatores, na verdade. Por exemplo, depende da razão. Né? Primeiro, a razão entre 0 e 1 vai garantir a PG decrescente se o primeiro termo, né? Se o primeiro termo for maior do que 0, positivo no caso, né? Se o primeiro termo for positivo, então eu tenho, se a razão estiver entre 0 e 1, que é o caso aqui, e o primeiro termo for maior que 0, é uma PG decrescente. Muito bem. Então, essa é a ideia básica de progressão geométrica. Para fechar essa aula, só falta falar o seguinte: será que a PG tem um termo geral? Será que eu tenho um termo geral para isso? O que é um termo geral? Um termo que me torna capaz de calcular qualquer termo a partir do conhecimento de o A1, por exemplo, e a razão. Então eu vou escrever aqui uma PG genérica, cuja razão, simplesmente aqui. Se é uma PG, se eu estou afirmando que é uma PG, que informação eu tenho? Eu tenho aqui, por exemplo, o A4 dividido pelo A3 é igual à razão. Do mesmo modo, eu tenho que A3 dividido pelo A2 é igual à razão. E assim como A2 dividido por A1 também é igual à razão. Né? Então eu tenho todas as razões constantes. Desta última aqui, eu posso concluir que o A2 é igual a 1 vezes a razão. Aqui é muito importante, pessoal, que para ter uma PG, né, eu estou criando divisões com termos consecutivos. Isso significa que nenhum termo AN pode ser nulo. Eu não posso ter termos nulos, nem a razão pode ser nula. Isso fere a base da PG. Né? Se eu tiver uma divisão por zero aqui, acabou. Não existe divisão por zero. É um fator indeterminado. Né? Então eu tenho aqui, desta expressão, eu tenho que o A2 é igual a 1 vezes Q. Mas aqui nesta segunda expressão aqui, não está A3 dividido por A2? Então eu vou fazer assim, ó, A3 dividido por A1 vezes a razão. Olha o que acontece. O A3 ele é igual a 1 vezes a razão vezes a razão. Né? Só que razão vezes razão é da razão ao quadrado. Isso é o A3. Tendo em mãos o A3, eu vou lá na primeira. O que tinha na primeira lá? A4 dividido por A3. Então eu tenho que A4 dividido por A3, que é A1 vezes Q ao quadrado, é igual a razão. Isso significa, por exemplo, que A4 é igual a 1 vezes Q quadrado vezes Q. Q quadrado vezes Q quadrado é Q ao cubo. Por quê, professor? Pensando que o Q tem expoente 1 aqui, produto de potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes, que é o cubo. Então, o A4 ele é A1 vezes Q ao cubo. Vamos ver se você acompanha um raciocínio aqui. Então, eu vou escrever de novo. Então, o A2, né? O A2 ali, ó, deu A1 vezes Q. A1 vezes Q.
O A3 deu A1 vezes Q ao quadrado. O A4 deu A1 vezes Q ao cubo. O A5, sem precisar fazer, o que acontece? Vai dar A1 vezes Q à quarta. Em outras palavras, o AN ele vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ou seja, o expoente aqui, note que o expoente é sempre uma unidade a menos do que o cara que eu quero descobrir. Né? Aqui eu queria o A2, o expoente do Q era 1. Queria o A3, o expoente do Q era 2. Queria o A4, o expoente é 3. Queria o A5, o expoente é 4. Isso aqui é a chamada fórmula do termo geral da PG. Vamos fazer de volta essa expressão lá naquela primeira sequência que a gente tem. 3, 6, 12, 24, 48 e assim por diante. Como a gente pode determinar o décimo termo dessa PG? Como a gente pode determinar o décimo termo da PG? Primeiro, vamos tentar olhar para o termo geral e ver se a gente consegue escrever o termo geral. Lá do começo, a razão dessa PG a gente sabe que é 2. Né? A divisão dos termos consecutivos deu 2. A primeira PG a gente fez. Né? Então, para determinar o décimo termo, o A10, isso vai ser A1 vezes Q elevado a 10 menos 1. Ou seja, isso aqui, repara que é a fórmula do termo geral, tá? Estou usando o termo geral. Ou seja, A10 será 3, que multiplica, razão, 2 elevado à nona potência. A nona potência. Então, o A10 é igual. 2 elevado à nona potência dá 512, se eu não me engano. 2 elevado à nona potência dá 512. Vezes 3, 6, 3, 15. Então, o décimo termo dessa PG seria 1536. Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço. Voltamos com o próximo vídeo com exercícios sobre PG. Até mais. Tchau, tchau.